Número 15. Pitcairn. A ilha Pitcairn parece menos um lugar na Terra e mais um ponto esquecido no mapa. Situada sozinha no Oceano Pacífico Sul, é uma das ilhas habitadas mais isoladas do mundo, localizada a mais de 2.000 milhas da grande cidade mais próxima. Não há aeroportos, nem grandes portos, nem transporte comercial regular. Chegar a Pitcairn exige dias de viagem oceânica, geralmente por navio de carga, tornando cada chegada e partida um evento raro. Pitcairn é um território ultramarino britânico, mas a vida aqui funciona de forma muito diferente do mundo continental. A ilha não tem força policial formal, nem prisão, nem um sistema judicial completo operando diariamente. Com uma população de menos de 50 pessoas, a comunidade depende de responsabilidade compartilhada, pressão social e confiança mútua para manter a ordem. Todos conhecem todos, e a reputação pessoal tem mais peso do que a lei escrita. A história da ilha é dramática e controversa. Pitcairn foi povoada em 1790 por amotinados do HMS Bounty e seus companheiros polinésios. Cortados do mundo exterior, eles construíram uma sociedade do zero, misturando tradições navais britânicas com a cultura polinésia. Ao longo das gerações, esse isolamento moldou uma comunidade com suas próprias regras, valores e modo de vida, muito distante das normas modernas. A vida diária em Pitcairn é lenta e profundamente conectada à natureza. Não há supermercados, shoppings ou engarrafamentos. Os moradores cultivam grande parte de sua própria comida, pescam nas águas ao redor e compartilham suprimentos quando os navios chegam. Eletricidade e internet existem, mas são limitadas, lembrando aos moradores todos os dias que o mundo exterior está muito distante. Um dos aspectos mais comentados de Pitcairn é sua atitude relaxada em relação às roupas, especialmente em comparação com sociedades conservadoras em outros lugares. Influenciada por tradições polinésias e pelo clima quente da ilha, a modéstia é vista de forma diferente aqui. No passado, não era incomum que mulheres andassem sem a parte de cima no dia a dia, especialmente dentro da comunidade, onde esse comportamento não era considerado provocativo, mas prático e cultural. Essa abertura nunca foi sobre exibição, mas sobre conforto, tradição e viver de forma natural em um ambiente isolado. Por causa de sua população minúscula, Pitcairn funciona quase como uma família extensa. Reuniões comunitárias decidem questões importantes, desde reparos de infraestrutura até horários de navios visitantes. Todos assumem múltiplos papéis: agricultores, construtores, mecânicos, professores, simplesmente porque não há mais ninguém para fazer o trabalho. A sobrevivência depende da cooperação, não da competição. Apesar de sua aparência pacífica, Pitcairn enfrentou desafios sérios, incluindo escrutínio internacional sobre casos legais passados e questões de governança. Esses eventos trouxeram atenção global a um lugar que havia passado séculos escondido do mundo. Desde então, a ilha tem trabalhado sob supervisão mais próxima, enquanto ainda tenta preservar sua identidade única e autonomia. Hoje, Pitcairn continua sendo um lugar onde regras modernas se misturam com a tradição e onde a civilização parece muito distante. É um experimento vivo de isolamento extremo. Uma comunidade moldada pela história, pelo oceano, pela sobrevivência, permanecendo silenciosamente à margem do mundo moderno, onde as leis são poucas, a privacidade é rara e a vida continua em seu próprio ritmo lento e inflexível. Número 10. Santa Helena. Santa Helena é uma das ilhas habitadas mais isoladas da Terra, situada sozinha no vasto Oceano Atlântico Sul, a mais de 2.000 quilômetros do continente mais próximo. Não há países vizinhos, nem rotas marítimas movimentadas por perto, nem grandes cidades ao alcance. Durante séculos, essa pequena ilha vulcânica existiu quase completamente isolada do resto do mundo, sobrevivendo como um ponto esquecido entre a África e a América do Sul. A ilha é um território ultramarino britânico, mas a vida aqui parece muito distante de qualquer coisa associada à Grã-Bretanha moderna. Santa Helena cobre cerca de 122 km², mas suas paisagens são surpreendentemente dramáticas. Penhascos íngremes se erguem diretamente do oceano, vales verdes profundos cortam o interior, e rochas vulcânicas irregulares cercam grande parte da costa, tornando o acesso pelo mar extremamente difícil. Esse isolamento natural moldou a história, a cultura e o modo de vida da ilha. Durante a maior parte de sua existência, Santa Helena só podia ser alcançada por navio.
Até muito recentemente, a ilha era famosa por ser acessível por uma das viagens marítimas mais longas e remotas do mundo. Suprimentos, visitantes e até correspondências chegavam após semanas no mar. Esse isolamento significava que a ilha desenvolveu seu próprio ritmo de vida, onde a paciência importava mais do que a velocidade e a comunidade importava mais do que a conveniência. Um dos capítulos mais famosos da história de Santa Helena é sua conexão com Napoleão Bonaparte. Após sua derrota em Waterloo, os britânicos exilaram Napoleão nesta ilha em 1815, acreditando que sua distância impediria qualquer chance de fuga. Ele passou os últimos anos de sua vida aqui, sob vigilância constante, até sua morte em 1821. Hoje, sua residência e locais de sepultamento são marcos importantes, atraindo visitantes curiosos sobre como um dos homens mais poderosos da história terminou seus dias em uma das ilhas mais isoladas do mundo. A vida em Santa Helena é simples e profundamente orientada para a comunidade. A população é pequena e quase todos se conhecem. O crime é extremamente raro e muitas pessoas deixam as portas destrancadas, um reflexo da confiança construída ao longo de gerações. Com influência externa limitada durante a maior parte de sua história, as tradições permaneceram fortes e os laços familiares são profundos. A cultura da ilha é uma mistura única de heranças africanas, europeias e asiáticas, moldada por séculos de marinheiros, colonos, pessoas escravizadas que passaram por ali. Economicamente, a ilha sempre enfrentou desafios. Sem um porto natural, com terras agrícolas limitadas e uma população pequena, Santa Helena depende fortemente do apoio do Reino Unido. A pesca, a agricultura em pequena escala e o emprego governamental são as principais fontes de renda. As importações são caras e quase tudo precisa ser enviado por navio ou avião, tornando a vida diária custosa em relação aos níveis de renda. Nos últimos anos, a abertura do aeroporto de Santa Helena reduziu ligeiramente o isolamento da ilha, mas os voos continuam limitados, dependentes do clima e caros. Mesmo com acesso aéreo, Santa Helena ainda parece um lugar no fim do mundo, onde o tempo passa mais devagar e a vida moderna chega com cautela. A natureza na ilha é ao mesmo tempo frágil e notável. Santa Helena abriga espécies de plantas que não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra, muitas das quais evoluíram em isolamento ao longo de milhões de anos. Os esforços de conservação são críticos, pois espécies invasoras e a atividade humana ameaçaram grande parte do ecossistema nativo. Trilhas de caminhada pela ilha revelam picos envoltos em névoa, florestas escondidas e vistas de um oceano infinito em todas as direções. Santa Helena não é um lugar de caos ou ausência de leis, mas sim um lugar moldado pela distância, pela sobrevivência e pela resiliência. Seu isolamento forçou a cooperação, a autossuficiência e um forte senso de identidade. Ainda hoje, viver aqui significa aceitar escolhas limitadas, longas esperas, uma conexão profunda tanto com a natureza quanto com a comunidade. Esta ilha é um lembrete de como a geografia pode moldar a vida humana de maneiras poderosas. Longe dos centros globais de poder, moda e influência, Santa Helena existe silenciosamente, mantendo seu passado enquanto se adapta lentamente ao mundo moderno, ainda cercada por nada além de oceano, céu e silêncio. Número 5. Tristan da Cunha. Tristan da Cunha é frequentemente descrita como a ilha habitada mais isolada da Terra, e esse título não é exagero. Este pequeno arquipélago vulcânico está profundamente situado no Oceano Atlântico Sul, a quase 2.000 milhas da grande massa de terra mais próxima. Não há cidades vizinhas, nem países próximos, nem rotas de fuga rápidas. Apenas oceano infinito em todas as direções. Chegar a Tristan da Cunha é uma expedição por si só. Não há aeroporto, nem voos comerciais, nem balsas regulares. A única maneira de chegar aqui é por navio, geralmente a partir da África do Sul, e a viagem pode levar quase uma semana, dependendo das condições climáticas. Mares agitados frequentemente atrasam as chegadas por dias, às vezes até semanas, fazendo a ilha parecer completamente desconectada do resto do mundo. O principal assentamento, chamado Emburgoff de Seven Seas, é a única vila habitada da ilha. Ele fica ao pé de uma enorme montanha vulcânica conhecida como Pico da Rainha Mary, que domina o horizonte e molda a vida diária. Quando as nuvens chegam, a vila inteira pode desaparecer atrás da névoa, aumentando a sensação de que este lugar existe fora da realidade normal. A vida aqui se move em um ritmo que parece quase congelado no tempo.
Não há engarrafamentos, nem redes de fast food, nem ruído urbano. A maioria das pessoas caminha para todos os lugares e a comunidade funciona com base em confiança profunda em vez de aplicação rigorosa da lei. O crime é extremamente raro e muitos moradores deixam as portas destrancadas, confiando no respeito mútuo em vez de regras formais. A população da ilha é de pouco menos de 300 pessoas e quase todos são parentes. Existem apenas alguns sobrenomes de família, transmitidos ao longo das gerações. Essa sociedade extremamente unida significa que todos conhecem a história, os hábitos e as rotinas diárias uns dos outros. A privacidade é limitada, mas o apoio comunitário é incrivelmente forte. A tecnologia moderna existe aqui, mas de forma limitada e cuidadosamente administrada. O acesso à internet é lento e às vezes pouco confiável. A cobertura de telefonia móvel é básica. Quando os navios chegam, eles trazem suprimentos, notícias, uma breve conexão com o mundo exterior. Quando partem, o silêncio retorna. Economicamente, Tristan da Cunha sobrevive por meio da pesca, especialmente de lagosta, que é a principal exportação da ilha. Os moradores também criam gado, cultivam batatas e compartilham terras agrícolas comunitárias conhecidas como DPETs. A terra não é de propriedade privada no sentido usual, reforçando a ideia de que a sobrevivência aqui depende da cooperação, não da competição. A natureza desempenha um papel poderoso na vida diária. O isolamento da ilha criou um ecossistema único, com aves marinhas raras, penhascos escarpados e ondas oceânicas dramáticas constantemente batendo contra a costa. O clima pode mudar repentinamente, e tempestades frequentemente decidem se os barcos podem atracar ou se a ilha permanece completamente isolada. A atividade vulcânica é uma presença constante. Em 1961, uma erupção forçou toda a população a evacuar para o Reino Unido. Notavelmente, a maioria dos moradores escolheu retornar anos depois, atraído por sua conexão com a terra e uns com os outros. Essa decisão por si só mostra o quão profundamente enraizada essa comunidade é. Tristan da Cunha não é apenas remota em distância, mas remota em mentalidade. Ela desafia ideias modernas de conforto, liberdade e progresso. Aqui, o isolamento não é uma maldição, mas um modo de vida, moldado pela resiliência, responsabilidade compartilhada e um vínculo inquebrável entre as pessoas e um dos lugares mais distantes que os humanos chamam de lar. Número 1. Palmerston. Palmerston é um dos lugares habitados mais isolados da Terra, um pequeno atol de coral perdido no vasto azul do Oceano Pacífico Sul. Ele pertence às Ilhas Cook, mas chamá-lo de conectado ao mundo moderno seria generoso. A grande massa de terra mais próxima fica a milhares de quilômetros de distância, e chegar a Palmerston geralmente significa dias no mar, dependendo inteiramente do clima e das condições oceânicas. Não há aeroportos, nem balsas regulares, nem fuga fácil. Uma vez que você chega, você realmente sente o quão distante a civilização está. A ilha em si não é uma única massa de terra, mas um anel de pequenos motos ou ilhotas cercando uma lagoa rasa de tom turquesa. Palmeiras de cocô dominam a paisagem, com areia branca de coral sob os pés e o som das ondas quebrando incessantemente contra o Recife. Não há cidades, nem trânsito, nem ruído além da natureza. A vida aqui se move no ritmo do sol, das marés e das estações. O que torna Palmerston especialmente única são suas pessoas. Quase toda a população descende de um único homem, um marinheiro inglês chamado William Masters, que se estabeleceu na ilha no século XIX junto com suas esposas polinésias. Hoje, a comunidade é composta por algumas famílias extensas, todas aparentadas, todas compartilhando os mesmos sobrenomes e todas profundamente conectadas por sangue e tradição. Os laços familiares aqui não são apenas importantes, eles são tudo. Palmerston não tem força policial formal, nem tribunais, nem um sistema jurídico convencional como os encontrados em nações modernas. Em vez disso, a ordem social é mantida por meio da tradição, da responsabilidade compartilhada e do consenso comunitário. Anciãos e líderes familiares desempenham um papel central na resolução de disputas. Como todos conhecem todos, e como as pessoas dependem umas das outras para sobreviver, crimes graves são quase inexistentes. A pressão social e o respeito mútuo funcionam como a lei não escrita da ilha. A vida diária em Palmerston é simples, mas exigente. A pesca é essencial,
pois o oceano fornece a maior parte da proteína que os ilhéus consomem. Os cocos são usados para alimentação, óleo e comércio. Jardins fornecem vegetais quando as condições permitem, e os suprimentos do mundo exterior chegam apenas algumas vezes por ano por navio. Quando esses navios chegam, é um grande evento, às vezes o momento mais emocionante do ano. Os costumes de vestimenta em Palmerston são moldados pelo clima, pela praticidade e pela tradição. Com calor intenso, alta umidade e trabalho físico constante, as pessoas frequentemente se vestem de forma muito leve. Para estrangeiros, isso pode parecer chocante, mas para os ilhéus, é simplesmente a vida normal em um ambiente tropical. Não há sensação de tabu associada a isso, porque a cultura dá muito menos ênfase à aparência e muito mais à função, ao conforto e às normas comunitárias. A tecnologia existe aqui, mas apenas de forma limitada. Algumas casas têm energia solar, rádios e acesso ocasional à internet, mas as conexões são lentas e pouco confiáveis. As notícias do mundo exterior chegam tarde e as tendências globais parecem distantes e abstratas. Palmerston não é um lugar influenciado por redes sociais ou pela cultura de consumo moderna. Ele existe em seu próprio ritmo, em grande parte intocado pelas pressões da era moderna. Talvez a coisa mais marcante sobre Palmerston seja o quão autossuficiente ela parece. O oceano é ao mesmo tempo uma barreira e uma linha de vida. Ele protege a ilha do turismo em massa e da interferência externa, mas também torna cada tempestade, cada emergência médica e cada escassez de suprimentos potencialmente fatais. A sobrevivência aqui depende da cooperação, da confiança e de uma compreensão profunda da natureza. Palmerston não é apenas isolada pela distância. Ela é isolada por escolha, tradição e modo de vida. Em um mundo cada vez mais governado por leis, telas e horários, essa pequena ilha se destaca como um raro exemplo de uma comunidade que ainda vive por meio da conexão humana, da história compartilhada e de regras não escritas moldadas por gerações de sobrevivência à margem do mundo. E isso nos leva ao fim do mundo, literalmente, do isolamento sem leis de Pitcairn, ao exílio histórico esquecido de Santa Helena, à sobrevivência vulcânica de Tristan da Cunha e, finalmente, Palmerston, um lugar onde família, tradição e o oceano decidem tudo. Essas ilhas não são apenas remotas, elas parecem linhas do tempo diferentes da humanidade. Então aqui está a verdadeira pergunta. Você conseguiria sobreviver em um lugar sem aeroportos, sem fuga, com leis limitadas e quase nenhuma conexão com o mundo moderno? Ou o isolamento quebraria você? Se este vídeo te chocou, te intrigou ou te fez repensar o que civilização realmente significa, certifique-se de curtir, se inscrever e ativar as notificações, porque o próximo vídeo vai ainda mais fundo em lugares que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Comente abaixo qual ilha mais te perturbou e em qual delas você realmente teria coragem de viver.